Gente, então bora lá, né? Vou falar aqui agora para vocês de uma forma mais, digamos assim, vai surgir uma certa polêmica na interpretação desse tema, porque a gente está em uma fase que está tendo uma procura muito grande por laudos, por diagnósticos, por todas essas coisas, né? E também tem muitas explicações que às vezes fogem do nosso escopo. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos algumas características comportamentais extremamente importantes, mas às vezes a gente se pega ou pega alguns profissionais tropeçando em algumas explicações que a gente, na verdade, não tem como explicar, principalmente atribuindo a um transtorno ou uma condição, uma classe de comportamento de um indivíduo a uma propriedade cerebral. E será que é realmente assim mesmo? É justamente por causa do cérebro que aquele comportamento acontece? Ou será que há outra influência e não apenas o cérebro? O que a gente vai tentar ver hoje aqui é isso, né? Então, essa é a primeira pergunta. Será que é o relógio que causa as horas? Ou o relógio apenas ele está ajustado ao tempo? E isso é interessante, né? Para a gente já começar a pensar. Então, a gente vai fazer um parâmetro, principalmente começando a observar o que se criticava, o que se descobriu anteriormente, o que a gente da psicologia conseguiu entender sobre neurociência e qual foi o tempo aí em que as coisas começaram a conversar entre si. A gente tinha correntes muito distintas de uma coisa e outra. Uma corrente era a neurociência é isso, é isso, é isso, é isso, a pessoa faz assim porque o córtex tá assim, 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 então ele faz isso. Será que essa explicação realmente explica um comportamento? E vinham os analistas do comportamento dizendo diferente, né? Olha, a questão do transtorno, o transtorno existe, mas tudo é classe de comportamento. A gente não vai focar no transtorno, a gente vai focar em modificação de comportamento. Será que realmente essa é a melhor forma de se trabalhar quando você tem um indivíduo com transtorno psicológico? Então, para o paciente é muito tranquilo ele saber que, por exemplo, eu tenho dislexia. Então agora eu sei que parte da minha área de Wernicke não comunica direito com a parte da área de Broca, então é por isso que eu sou dislexo. Tá, mas isso ajuda você em quê, né? E como que a gente vai observar isso de forma operacional? Porque uma coisa, até isso na neurociência a gente tem que ter muita propriedade para entender, que é o seguinte: uma coisa é uma imagem de um encéfalo estático. Tipo, fez o exame, a tomografia, saiu uma foto ali, uma impressão. Outra coisa é o cérebro funcionando. Então, isso daí é muito difícil. Quando a gente atribui determinadas competências ao encéfalo, a gente contribui de uma forma que a gente não está vendo como que ele está funcionando. E esse funcionamento depende de inúmeros fatores. Então, nesse momento, a gente vai começar a ver isso. Se eu tiver muito 2.0, vocês me falam, tá? E se tiver dúvida, vão me interrompendo aí no meio do caminho, porque eu tô à vontade e aí eu fico assim. Vou falar isso aqui não, vocês me conhecem. Bora lá. A expressão das atividades do sistema nervoso central são comportamentos. Essa é a primeira coisa. Eu vou começar fazendo afirmativas para a gente refletir. E como são afirmativas, eu espero ter de vocês também devolutivas com relação a essas coisas. Tipo, de dizerem para mim se realmente vocês concordam com isso ou não, né? Ficou desconfigurado? Bota a tela cheia aí que dá tudo certo. Pronto. Valeu, obrigado. Vocês concordam que a expressão de atividades das atividades do sistema nervoso central são comportamentos? Quem concorda? Vânia concorda. Quem concorda mais? A Aline concorda. Benza a Deus. Você já contou? Já contei, ela tem que comer para 2. Exatamente, tá certo. Então, gente, olha, tudo de um organismo vivo é comportamento. Uma atividade de um neurônio, de uma célula, é um comportamento. Isso é fato.
Então, a partir do momento que uma célula sensorial da mão, por exemplo, ela toca uma superfície, a superfície está quente, aquela célula, ela consegue metilar o núcleo dela para detectar um novo estímulo sensorial térmico, aquela célula se comportou para isso, e isso é comportamento. Comportamento humano acontece na menor fração. Então, agora nós já entramos em uma polêmica. Sendo assim, quem concordou comigo não pode, de agora em diante, discordar que comportamento está completamente atrelado à cognição. E a cognição por si só é um comportamento. Concordam comigo? Então, bora lá. Eventos internos não causam comportamento. Eles são parte de um comportamento. Não é porque você pensou que você faz. O pensamento, ele é parte de uma ação que compõe a sua estrutura, o seu jeito de ser, o seu manejo, a sua malemolência. Tudo isso aí está dentro de um quadro. Você pensa conforme as suas interações ambientais, conforme a sua aprendizagem de vida. Não é isso mesmo? Quando a gente tem uma distorção nisso, o nosso raciocínio, o nosso pensamento vai para um lado, o nosso modo de ação vai para o outro lado. Concordam? Às vezes tem pessoas que lidam assim, não é assim? Falam uma coisa aqui, mas se comportam de outro jeito. Mas será que isso daí é o quê? É orquestrado. Orquestrado por quê? Aquela pessoa tem noção de um senso de realidade dali e noção de um senso de realidade daqui. Ela sabe que ela acredita em uma coisa, né? Lembra daquele ditado antigo dos pais mais raízes que falava: faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Ele sabia o que era o certo, tanto é que ele ensinava, mas fazia o que ele não ensinava, porque na década de 70 e 80 a tendência era fazer a coisa errada. Então, aí a pessoa tem uma consciência do que ela precisa fazer. Mas às vezes nos transtornos são diferentes. Aí sim, a gente tem um sistema funcionando de um modo de operação funcional, ou seja, executivo, e o indivíduo do outro lado com a sua cognição preservada, mas sem o modo de ação coerente com aquilo que ele está passando no momento. O que eu estou dizendo com isso em outras palavras e traduzindo? Gente, nenhum tipo de evento interno causa comportamento. Tudo é uma coisa só. Você pensou porque esse pensamento, uma vez foi construído por um estímulo externo, o seu contato com o ambiente, e isso fez com que você se comportasse daquela forma, e a forma com que você pensa é a forma que você também estrutura a sua forma de comportamento público, explícito para todos, tá? O pensamento nada mais é do que um comportamento privado. E se torna público quando você manifesta aquele pensamento. Não quero nem saber o que vocês pensam ao meu respeito, mas isso está privado para vocês. Quando vocês falam, eu fico sabendo e tenho acesso, tá? Então, mas eu tô emocionado e por isso que eu fiz isso. Aí cabe também uma observação muito importante, eu não vou pular aqui porque a gente vai falar mais disso lá para frente. Essa reação fisiológica, ela também é eliciada, ou seja, ela é motivada por algo externo. E a fisiologia por si só, ela é extremamente selecionada para o nosso modo de vida. Como que a gente vai viver sem o medo? Como que a gente vai viver sem uma emoção tão importante como o nojo? Né? O nojo é extremamente importante, o medo é importante, a ansiedade é importante. Essas manifestações fisiológicas, elas por si só dependem de um comportamento. Não é assim? Dependem de um comportamento. A mesma coisa quando o nenê chora para selecionar leite, para selecionar carinho e afeto. As emoções existem, são naturais. O nenê vai chorar porque o estômago doeu, a princípio. Mas quando ele chora, que é um comportamento público, ele começa também a selecionar outras coisas que vêm ali com aquela demonstração. Meu estômago doeu, ganhei leite. Para cessar a dor, o que eu faço? Choro. O neném não pensa assim, tá, gente? Ele simplesmente seleciona, porque seleção de comportamento é um processo extremamente natural.
A gente faz isso o tempo inteiro. Mas será que o comportamento se explica apenas por questões fisiológicas? Esse é o grande problema, esse é o grande erro que nós vemos hoje. A fisiologia é extremamente importante para a gente ver muita coisa, mas ela por si só não explica comportamento. E nós não podemos inferir, quando nós estamos avaliando um paciente, seja uma avaliação neuropsicológica, ou você está avaliando algum tipo de transtorno, alguma outra coisa assim, você vai ter nesses pacientes reações fisiológicas, óbvio. Um paciente TEA com hiper ou hipossensibilidade, um paciente com transtorno bipolar, com um déficit atencional muito grande por causa desse transtorno, uma desregulação emocional, doenças autoimunes, claro que você vai ter respostas fisiológicas. Hoje nós estamos em um dilema aí extremamente atualizado, que não sabemos como que a depressão se dá, se é primeiro por um processo inflamatório sistêmico, de uma quebra de barreira hematointestinal e hematoencefálica, ou se ela começa primeiro com inflamações apenas no encéfalo, mas já sabemos que ela tem fortes origens fisiológicas e, claro, comportamentais, e, claro, genéticas, e, claro, ambientais. Então, como nós temos uma gama de coisas que modulam o cérebro e também são digamos assim, coisas que o comportamento está envolvido, o que a gente tem aí? A gente tem uma série de fatores e apenas reduzir o indivíduo a isso daqui, a gente não consegue explicar absolutamente nada, tá? Dois caras que tentaram ir por essa explicação. Pavlov todo mundo conhece, né? E Sherrington, que foi o cara lá, vocês lembram dele, dos livros lá, que ele dava pancadinha no joelho, né? E a canelinha, né? Chutava lá o pezinho. E eles estudaram justamente o que a gente chama de comportamento reflexo, que é essa espécie, eu gosto dessa palavra, alguns analistas do comportamento não gostam muito, mas eu não tô nem aí, é essa coisa do drive, né? Parece que a gente nasce meio que com um drive de respostas aqui a eventos fisiológicos, ou seja, aquela coisa da pupila dilatar ou contrair, né? O reflexo, quando bate ali, o reflexo patelar no joelho e tal. A gente nasce por quê, gente? Porque a gente precisa sobreviver. O indivíduo, o humano, na verdade, ele precisaria de muito mais tempo na barriga da mãe para ele realmente nascer com todas as suas competências imunológica, cognitiva, né, motoras, dependeria muito mais. Agora, nenhuma mãe quer ficar aí 2, 3 anos com o filho na barriga, já é demais, né, Aline? É muita coisa, né? Quer botar logo o menininho, mas para ele sair logo. Então, assim, a gente ainda vai estar se formando. E dentro dessa formação toda que a gente ainda vai estar, outros componentes se aliarão a isso. E esse drive, ele é extremamente funcional para a nossa sobrevivência inicial. Imagine se o neném não chorasse. Ah, mas o neném nasceu com uma patologia, com uma desordem no sistema auditivo ou no sistema vocal, mas ele vai emitir algum som para sobrevivência. Não é isso mesmo? Nós temos aquela doença, e realmente o nome é esse mesmo, a doença de Huntington, já viu, né? O choro do gato, o miado do gato. A criança, ela não emite palavra, ela não é verbal, mas ela chora. Por quê? No começo, nos primeiros dias, ela vai chorar normalmente, como qualquer outra criança, e depois esse choro vai sendo substituído, porque em primeiro momento, esse choro é algo extremamente preciso para selecionar a sobrevivência daquele indivíduo. Ok, gente? Tranquilo até aí? Tô de boa aqui, eu tô indo embora. Limitação do comportamento respondente. Aí vieram as críticas e várias críticas com relação ao comportamento respondente e principalmente essa coisa aí, né? Que se a gente só se restringir a comportamento inato, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cometer um erro, porque a maior parte do comportamento humano não é aliciada por estímulos específicos, mas é emitida pelo organismo e moldada por suas consequências. O que acontece? O que a gente está dizendo aqui? De novo, a maior parte do comportamento humano não é eliciada por estímulos específicos. Se eu vou só até aqui, eu estou dizendo o seguinte: se
o comportamento humano, ele é eliciado por estímulos específicos, diante do estímulo específico eu sempre teria a mesma resposta. E a gente não faz isso. Concordam comigo? Pois é. Se tá calor em Ilhéus e a gente tá na praia, a gente tira a roupa porque a gente tá na praia em Ilhéus. Mas se tá calor em Conquista, a gente liga o ar e bota torando no 16, porque a gente não pode tirar a roupa aqui em Conquista e não tem praia, né? Ou seja, a gente depende de um contexto para emitir comportamentos. Então, a gente não responde de forma estática. E aí já entra outra coisa. Quando você analisa comportamentos pontuais no ambiente clínico, torna-se muito mais estratégico porque você foge da generalização comportamental. E é um erro você pensar que, por exemplo, todo autista anda de ponta de pé. Todo autista vai ter sensibilidade, todo autista vai pendular, todo autista vai tamborilar. Se você acredita nisso daqui, que a gente tem estímulos específicos para eliciar uma resposta, a gente vai generalizar todo mundo dentro de um contexto. E a ideia não é essa. Hã? Todo autista, nem todo autista, mas nem todo mundo que anda na ponta do pé é autista. Exatamente. Aí a gente evita esses erros aí, né, de inferências. E o problema grande aqui é a bendita da inferência. O foco no estímulo antecedente, isso aqui é extremamente importante. E aí acontece o seguinte: a teoria pavloviana, ela dava grande ênfase ao estímulo que precede o comportamento. Lembra lá do cachorro, né? Salivava, por quê? Porque já sabia ali, né, entre aspas, ele percebia a mudança no ambiente e ele já tinha uma reação. O que Skinner defende? Que o comportamento é mais bem explicado pelas consequências que o seguem. Gente, todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer organismo vivo, ele vai se orientar pelas consequências dos comportamentos que ele tem e assim ele vai selecionando comportamentos. Então, nós, desde qualquer tipo de animal, até o animal estudado por Kandel, que eu esqueci o nome agora, que tem pouquíssimos neurônios, até os bichinhos, os animaizinhos e nós humanos, nós selecionamos comportamento pelas consequências que nós temos. Uma vez, se essas consequências forem positivas, elas vão aumentar a probabilidade. E se forem negativas, se forem ruins, se não tiverem o efeito que a gente espera, ela vai diminuir a probabilidade desse comportamento. Bom, o que acontece aqui nesse grande erro que a gente vê hoje? Ó? Teorias fisiológicas contextuais. O que é contextual nesse sentido aqui? Ó? Explicações fisiológicas de forma geral, incluindo a de Pavlov, se baseiam em um sistema nervoso conceitual. O que é o sistema nervoso conceitual? Eu sei que Tainá é TDAH, não, né? Agora você vai ser. Receba em nome de Jesus um transtorno. As revelações. Pronto. Tainá tem TDAH. Aí agora já começa a falar, olha, o cérebro de Tainá, ele tem uma disfunção na parte do córtex pré-frontal e do corpo caloso. Gente, como que eu sei? Eu já abri a cabeça dela? Não abri. Eu vi algum funcionamento cerebral dela acontecendo para saber se tem essa interação de neurônio? Também não. Então, o que acontece? Quando a gente fala de pensar em um sistema nervoso conceitual, nós estamos falando justamente dessas inferências, de achar, sem ter como provar, que algo acontece no sistema nervoso mesmo sem a gente saber. A gente trabalha em um mundo de probabilidades. É provável. Mas se eu disser também que todo o encéfalo ele vai funcionar do mesmo jeito, eu estou cometendo um erro muito grave, porque eu estou aqui atribuindo a um sistema nervoso conceitual. Quantas pessoas hoje chegam na clínica e falam, olha, eu tenho TDAH,
E você vai. A pessoa quer ter um transtorno para chamar de seu, é impressionante. Gente, eu já entreguei laudos de ver a decepção no rosto da pessoa porque ela não tem um transtorno. Velho, você sabe o que é isso? A pessoa, já pensou? A pessoa pega um exame ali. Porra, doutor, não tem um câncer, cara? Meu Deus do céu! Pior é isso na cara dos pais, tá? Os pais Não são é? decepcionados. Nossa. Caramba! Por que ninguém chega assim e fala: meu Deus do céu, é sério que eu não vou morrer daqui a 24 dias? Ah, pelo amor de Deus, o agiota, o cigano que está na minha porta, precisava desse laudo para ele deixar, né, a minha vida em paz. Mas, gente, um transtorno, hoje em dia a gente tem uma romantização muito grande e parte disso é por falta de enfrentamento das dificuldades da vida, porque a vida é dura, velho, é difícil. E mudar comportamento é muito mais difícil do que aceitar, bom, eu não tenho nada. Isso aqui é porque eu selecionei determinados comportamentos que foram seleções equivocadas e eu preciso selecionar novos comportamentos agora. Difícil isso é difícil. Abstração também de reflexos simples, né? Sherson reconhece ali a abstração. Skinner considerava que o reflexo simples não era uma unidade adequada para analisar a totalidade do comportamento, que ele via como um fenômeno integrado e complexo. Olha só, até para os TCCs Love, é assim que fala, né? Para vocês que não sabem inglês, os amantes de TCC, na minha tradução livre, é muito difícil entender que, tipo assim, pensamento é uma coisa, comportamento é outra. Antigamente tinha muito essa coisa assim. E quando a Skinner fala isso em 1953, exatamente em 53 que Skinner falou isso, Skinner estava dizendo assim: gente, olha só, uma pessoa, para ela se comportar, ela vai ter um movimento de um organismo como um todo. E não apenas um componente isolado. Não existe, e não existia para Skinner na teoria, na filosofia do behaviorismo, esse detalhamento entre corpo e mente. Porque não havia uma possibilidade de uma entidade ser superior que a outra, ou termos duas entidades e uma entidade governar a outra. Isso ficou para quem acreditava no sistema nervoso conceitual, de que o cérebro, ou as propriedades cognitivas, ou o ego, o id, o que mais do diabo 4 lá, regia todo um corpo. Gente, isso daqui conceitualmente explicava. Quantas pessoas vocês conhecem e falam assim: não, é minha mente, eu não consigo vencer minha mente, a batalha tá aqui, eu preciso mudar o meu mindset. Oi? Inconscientemente, foi meio inconsciente. Foi meio inconsciente, pois é. Exatamente, são coisas aí desse tipo de sistema nervoso conceitual. Gente, ó, a célula, ela é a menor unidade no nosso corpo que aprende. É a célula. Nossa aprendizagem é na célula. Por que é a menor unidade? Simplesmente, segundo Skinner, e hoje a gente já sabe que é realmente assim, quando um neurônio faz uma conexão com outro neurônio, que ele ainda não tinha essa conexão, mas agora ele fez essa nova conexão, o que aconteceu com essa nova conexão entre esse neurônio novo? Acontece que esse neurônio ele vai modificar o núcleo dele. Onde é que está o núcleo do neurônio? O que tem no núcleo do neurônio? Genes. Nosso DNA também está lá dentro. Esse neurônio ele sofre um processo de mutação no núcleo para de agora em diante esse neurônio se comportar exatamente buscando aquele neurônio para uma nova conexão comportamental. Isso é algo muito antigo, mas recebeu um nome novo e bonito, né, de neuroplasticidade. Então, essa coisa acontece. Só que a neuroplasticidade, propriedade dos neurônios, não é só propriedade dos neurônios, que a sua célula, que está lá na sua pele, do seu dedinho do pé, ela também vai modificar o núcleo dela todas as vezes que você tem uma informação sensorial, térmica, de algum ambiente, de algum lugar.
Então, isso é muito importante. A gente vê, por exemplo, células extremamente especialistas em determinadas coisas, como, por exemplo, células do palato, células da língua, que conseguem detectar determinadas texturas e informam para o olfato, para exatamente as células do olfato não chegar nem a colocar aquilo na boca. É sério. Quem tem sensibilidade a determinadas coisas, a texturas, por exemplo, entende o que eu estou falando. Às vezes, por exemplo, clara de ovo cozido, que eu não como, acho horrível, a textura me enjoa pra caramba, gelatina, essas coisas assim. Uma coisa gelatinosa, eu evito e eu olho para a coisa e eu imagino que aquela textura esteja gelatinosa e não como, porque primeiro essa célula daqui da boca informou para a célula do ouvido, que informou para a célula do olfato, que informou para a célula do olho, que informou, não estou mais nem sabendo enfim, meu ouvido, que informou para o cérebro. E essa coisa é um comportamento. E a expressão disso é muito maior, então o comportamento é muito mais complexo do que explicações contextuais. O foco inadequado na eliciação de comportamentos. Vamos lá, assim como a crítica aí, Skinner considerava também que o modelo reflexo de Sherrington, focado na eliciação de respostas por estímulo, não se aplicava aos comportamentos mais complexos e voluntários que não era simplesmente provocado por um estímulo. O que quer dizer todo esse palavrão? Quer dizer o seguinte, eu posso resistir a um estímulo inato ou adaptar esse estímulo inato. Se eu levar várias marteladas no joelho, na sequência, minha perna vai esticar. Vai chegando um tempo que ela acomoda, ela não vai esticar. Ela não vai esticar mais. Ou vai chegar um tempo que eu vou encher o saco de quem está martelando meu joelho e vou fingir que foi um reflexo mais forte e vou chutar ele de propósito. Né? Eu vou ter adaptações para isso aí. Então acontece que não é só porque a gente é eliciado a fazer algo, a um comportamento, a gente vai se comportar sempre daquele jeito. Muito pelo contrário, a gente vai ter aqui também componentes voluntários no comportamento. O que é o componente voluntário no comportamento? É a sua capacidade de adaptação da resposta, ou seja, a sua capacidade de se adaptar a uma contingência. Eu sei que aquela porta ali é a porta de saída e se eu abrir a porta, eu saio. Eu já saí, entrei várias vezes por aquela porta. Então eu sei que é isso aqui que acontece. Mas eu posso variar, não é isso? Querer sair por ali ou entrar por aquela porta para ver aonde é que eu vou sair. Essa complexidade está muito mais além quando a gente vai para a avaliação clínica, por exemplo, da gente pegar o indivíduo e olhar o indivíduo e falar, pô, beleza, esse é o comportamento que ele faz, mas por quê? Por que ele está fazendo? Ah, porque ele é autista. Isso não explica. O fato dele ser autista não explica esse comportamento. Eu preciso explicar funcionalmente esse comportamento que eu estou observando. Se depois eu observar uma classe de comportamento e ver que essa classe de comportamento se explica melhor dentro do autismo, ok. Se não explicar melhor dentro do autismo, eu expliquei um monte de comportamento de forma funcional que não necessariamente é um autismo. Entenderam aí? Pera, passou demais? Não, isso mesmo. A limitação aqui para o estudo operante, e aí a gente vem agora para essas questões aqui, ó. Skinner argumentou que os métodos usados para estudar comportamento respondente, tanto de Sherrington e Pavlov, eram inadequados para o comportamento operante, que não possui latência ou magnitude diretamente relacionada a um estímulo eliciador. Pronto, deixa eu traduzir. Acontece o seguinte, o que quer dizer aqui? Gente, fujam com todas as suas forças, das suas perninhas, de quem fala, eu criei um método. Ou falam, eu tenho um método ABA, eu trabalho com o método ABA. O que é um método? É eu pegar todos vocês e trabalhar do mesmo jeito, desconsiderando a complexidade de cada indivíduo. Se eu tenho um método, eu estou dizendo que essa forma que eu estruturei é a forma que vai levar você para o sucesso do R$1 ao 1 milhão. É só você fazer isso, né?
método ABA. Aí você vai fazer a avaliação. Não, mas eu vi no vídeo que era assim. Uhum. E a criança, você faz todo esse... É muito complicado. É muito complicado. É isso. Não existe, dentro da análise do comportamento, isso é uma defesa muito antiga de Skinner, um método para se tratar determinada coisa, para se resolver determinado problema. Porque aquela criança, ela pode andar de ponta de pé porque ela tem uma sensibilidade no calcanhar, ela pode andar de ponta de pé porque ela selecionou aquilo porque os pais achavam bonitinho, ela pode andar de ponta de pé porque a parte do pé dela mais sensível é perto do calcanhar, enfim, inúmeros fatores pode levar aquilo. Só uma análise funcional vai explicar realmente, né, ou tentar explicar de uma forma muito mais cautelosa o que é um comportamento. Mas se você trabalha com método, você também vai ter que trabalhar com padrões exatamente estáticos de compreensão de comportamento humano. Aí a gente entra em uma bolada danada. Porque aí você vai colocar todo bipolar tipo 1 é assim, todo bipolar tipo 2 é assim, todo TEA é assim, todo TDAH é assim, porque o DSM fala que é assim, então é assim. Ah, isso daí tá fazendo... Não é, então ele tem outro transtorno. Daqui a pouco o cara tem 12 transtornos e na verdade não tem nenhum. Apenas porque a gente foi topograficamente tentando explicar comportamentos, tá? Tô gerenciando meu tempo aqui. O meu é mais difícil de gerenciar, que eu nunca lembro quantos slides tem. O comportamento operante, ele traz essa ênfase na consequência, que é o que a gente está dizendo aqui. E, além do mais, a gente tem aqui outras coisas relacionadas à generalidade e aplicabilidade. Bora aqui a ênfase nas consequências. O organismo age sobre o ambiente e é o resultado dessa ação que determinará a probabilidade do comportamento se repetir. Isso, gente, é tão óbvio. Quando eu comecei a dar aula de análise do comportamento, que eu falei isso na sala, parecia que eu estava falando grego. Porra, velho, o Skinner já descobriu isso, você só tem que entender, cara, é só entender, o cara já descobriu e você não entende. Caramba! Cadê o brilho, né? Faltou o brilho. Às vezes o psiquiatra fala assim, isso aí, TDAH, sim, não, depressão. E dá a medicação, o paciente já se apropria do diagnóstico e a gente cai muito nesse erro aqui dessas interações. Porque assim, gente, quando a gente está falando disso aqui, dessa máxima de selecionar comportamento pela probabilidade dele se repetir, a gente não está falando, esse conceito de ruim e bom é um conceito que a seleção de comportamentos não respeita. Ela não está sob o crivo do comportamento ser bom ou de ser ruim. Ele é apenas selecionado. Aqui, gente, a gente seleciona vários comportamentos. Crianças selecionam muitos comportamentos, de vários tipos, porque ele está sempre te testando. E é assim mesmo, ele vai testar, e ele vai começando a selecionar comportamentos. Adultos também, a mesma coisa, a gente vai testar. A mágica está na variabilidade comportamental e ele existe justamente para isso. É fantástico quando o indivíduo começa a variar comportamento, porque aí você vê como que ele vai selecionar, qual é o movimento que ele vai fazer para selecionar o próximo comportamento. Quando o indivíduo está lá, ó, fazendo a birra dele, se jogando no chão, pá, aquela coisa toda, e a mãe, dá a coisinha, né? E cuida ali do enzinho, pá, aquela coisa toda, cuidando. Daqui a pouco a mãe ensina, passa lá, né? Passa no consultório, na clínica e vai lá. Aí o Enzo tá lá dando a birra, a mãe, ó, né? E sai, deixa ele lá. O que ela criou nele agora? Um componente de variação. O que acontece aí agora? Ela tá colocando esse indivíduo em xeque. Tipo, isso não vai fazer com que eu fique sob controle do seu comportamento. Escolha outro comportamento. Esse não vai me deixar. O que Enzo vai fazer? Se bater, né? Rosnar, babar no chão, rasgar a roupa. O que ele está fazendo aqui? Variação comportamental. Está variando. E a mãe, ó, nem tchum, deixou lá. Ela está proporcionando a Enzo a variação comportamental. E dando de presente para ele, muito provavelmente, ao invés da punição, a probabilidade de cessar e botar em extinção aquele comportamento. Haja paciência para a mãe, mas essa seria a forma mais viável do que a punição. Porque, às vezes,
Porque, às vezes, a punição reforça. Só o fato de você pegar... É igual aquela coisa, gente, né? Aquela coisa, a gente é tutor, nós temos cachorros e tudo mais, somos tutores, né? Nada de pai de pets, né? Então, o que acontece? Quando a gente, às vezes, vai lá e chega assim, o cachorro faz uma coisa, o cachorro chega lá, mija na cama que você dorme. Aí você chega, ô Luiz Antônio, não faça isso, Luiz Antônio, não sei o quê, não sei o quê. O cachorro, né? O cachorro fez algo errado, mas, na verdade, ele está colocando você sob controle de um comportamento porque ele está conseguindo atenção. Então, se você está pensando que está punindo, muito pelo contrário, ele está conseguindo associar algo que deveria ser extinto com outro comportamento seu e agora ele está entendendo que aquilo ali, fazer xixi na cama, também é algo que ele ganha atenção. Ah, mas ele fez uma coisa errada. Às vezes a gente reforça mais erros no paciente do que acerto, gente. Isso é um problema. Às vezes nós reforçamos erros no paciente e não acertos. Porque às vezes o acerto, se você reforça um acerto, a probabilidade de você ser reforçado clinicamente é às vezes até menor em um paciente com transtorno bipolar, por exemplo, um paciente com transtorno de personalidade borderline. Quando você reforça um erro, às vezes esse paciente se sente o quê? Acolhido. É o problema do acolhimento sem direcionamento. Ah, eu vou acolher sua dor, né? Essa coisa toda. Generalidade e aplicabilidade, né? O que é isso aqui? O modelo reflexo como uma parte do comportamento total, mas não como a explicação completa. Devemos considerar a fisiologia? Sim. A biologia? Sim. A genética? Sim. Temos transtornos como transtorno bipolar, por exemplo, que nós temos mais de 78% de hereditariedade. Então, como que eu não vou considerar a genética? Claro que eu vou considerar. Há um dado extremamente consolidado que, geralmente, quando o homem já está mais de 40 e ele tem um filho, muito provavelmente, esse filho tem maior probabilidade de ter algum transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é fato, porque o material genético do homem influencia muito, a qualidade do material genético do homem influencia muito nessa relação. Então, coisas que a gente já sabe, que a biologia influencia, a fisiologia influencia, a gente sabe. Mas, gente, algo é extremamente importante, é a interação desse indivíduo com o ambiente. Essa interação com o ambiente é crucial e é ela que vai modular o cérebro, não o contrário. Seleção por comportamento aí, ó. Nesse modelo, o ambiente não causa o comportamento diretamente. Isso é importante. O ambiente, ele não causa o comportamento diretamente, mas altera a probabilidade de sua ocorrência futura, um conceito muito mais flexível e complexo do que o reflexo. Eu chorei porque tô triste, né? Exatamente. Eu chorei porque tô triste. Será que isso funciona? É o caso que eu perguntei lá. É o relógio que causa as horas? Não, não é. É somente o ambiente aqui que vai causar um comportamento? Não, esse comportamento ele pode existir independentemente daquele ambiente específico. Ele pode existir em outros ambientes, ele pode existir por outros conceitos até. Então, o que a gente percebe aqui? O ambiente, ele modula, ele vai estar em um papel de modulação. E isso é uma máxima muito importante. Gente, a gente não interfere diretamente no indivíduo. A gente muda as variáveis independentes da qual aquele comportamento do indivíduo é função. Isso é importantíssimo. A gente altera as contingências ambientais. Porque se você muda o indivíduo, você está tolindo, impedindo aquele indivíduo de produzir aprendizagem. Você está impedindo aquele indivíduo de entrar em contato com contingências ambientais. Então você muda o ambiente. E esse indivíduo ele vai ter que variar mesmo para conseguir ter aprendizagem diante daquela situação, né? Por incrível que pareça, assim, alguns podem achar que por incrível que pareça, mas não. Eu sou daquela corrente, né, de que a punição não é a melhor via para
instalar novos comportamentos para que o indivíduo tenha mais comportamentos assertivos. Também acredito que a punição não é a melhor via, mas também o acolhimento de comportamentos disfuncionais ou errados também não é a melhor via. O indivíduo deve ser exposto às consequências, essa é a melhor via, porque as consequências daquele comportamento, sendo consequências que ele não selecionou, não mensurou, trará para ele a oportunidade de se adaptar a um novo modelo de vida. Vocês entenderam essa parte ou não entenderam? Que essa parte é muito importante, né? Não é, por exemplo, é igual o Wilson falou aqui, não é você validar um erro, mas é você entender que aquele indivíduo é humano e errou, mas deixá-lo exposto à consequência daquele erro. Isso é extremamente importante. Sem expor a consequência, a gente não tem aprendizagem. Porque ele não foi exposto às consequências. Ele não teve a oportunidade de procurar variação comportamental. Gente, variação comportamental é essencial e Skinner já falava isso porque a gente precisa lidar com as consequências. Um erro comum que deve ser evitado. Inferências do que acontece no sistema nervoso central após uma relação entre o organismo e o ambiente. Isso aqui, gente, o que é essa inferência? É você achar que alguma coisa mudou. Você achar que realmente, por causa daquela intervenção pontual, tudo mudou. Não, lembre-se que a gente está falando aqui de duas coisas, na análise do comportamento, acho que na TCC também, que a gente fala muito. Olha, isso aqui é discriminação, discriminado, é algo pontual, mas esse indivíduo precisa generalizar. Como que uma aprendizagem acontece no sistema nervoso central? Quando ele aprende a generalizar. Aí sim a aprendizagem está sendo consolidada. Imagine se eu aprendesse inglês e só soubesse inglês no Duolingo. E tirou o Duolingo e eu não falasse mais inglês. Eu aprendi inglês? Não. Eu aprendi a lidar com uma ferramenta, mas eu não aprendi inglês. A partir do momento que aquele comportamento ele é exibido em outros contextos, nós aprendemos ao quê? Generalizar. Ué, mas é mesmo? É sério? É. Vocês já viram isso no DSM? Sim, já viram, gente. O DSM não fala em um monte de vezes que um comportamento tem que ser observado em 2 lugares ou mais? Generalização. Precisa estar em outros contextos. Em um só contexto, é única e exclusiva seleção de comportamento pontual. Né? Tipo, imagine aqui, quando Tainá, vamos supor, eu sou filho de Tainá. Aí, quando Tainá está aqui, comigo aqui, eu trato vocês mal. Aí ela me pega, não faz isso não sei o que, não sei o que. Quando ela sai, eu com medo de levar cascudo de vocês, eu vou tratar vocês bem. Aqui eu discriminei um contexto. Esse é o contexto. Mamãe tá aqui, vou ficar de boinha. Mamãe saiu, opa, vou mexer com a galera não. Agora, se Tainá, estando ou não o meu comportamento é o mesmo, é porque eu selecionei esse comportamento e ele agora está generalizado. Um evento interno não explica um comportamento. Eu já falei isso e repeti de novo ali propositalmente. Não faça isso de entender que um evento interno explica um comportamento. Ah, foi meu cérebro. Eu acho super, digamos assim, atual aí o termo da internet, né? É o meu TDAH. Isso aqui é por causa do meu TDAH. Não, gente, até no TDAH você selecionou comportamentos. E esses comportamentos, eles não foram modelados. É a sua hora de sair? Não? Daqui a 5 minutos? Tudo bem. Então, mas o indivíduo tem um transtorno? Tem. Durante o tempo que ele teve o transtorno, vamos supor um indivíduo adulto que não foi diagnosticado. Durante o tempo que ele teve o transtorno, ele emitiu comportamentos e esses comportamentos não foram modelados. E claro, vou pegar aqui o exemplo do TDAH. Se ninguém... esse exemplo vai ser direcionado para uma pessoa. Se a pessoa toma um café e sai da mesa do café e deixa a cadeira no meio da rua para o pobre do marido passar, tropeçar e cair, é porque... A culpa é do quê? Do TDAH.
Aí, tá vendo? É porque esse comportamento, a primeira vez que foi feito, nunca foi corrigido de falar, não, ó, quando você levantar, coloca a cadeira aqui. Você vai treinar, colocar a cadeira aí no lugar. Você vai no restaurante, treina, colocar a cadeira. Você vai, coloca ali, coloca ali. Ô, gente, essa parte... Mas você vai dizendo que eu fui mal educada. Pois foi. Tô brincando, mas a gente vai selecionando comportamentos. E falando do TDAH, acontece o seguinte, aí sim, se eu seleciono um comportamento, lembra daquelas coisas que eu falo para vocês, já falei em sala de aula para muitos aqui, nós temos uma tríade filogenética. Qual a tríade filogenética que nós temos? A tríade filogenética é: primeiro, o cérebro funciona para sobrevivência. Segundo, o cérebro funciona para adaptação. Terceiro, o cérebro funciona para economia de energia. Então, se nós já temos um cérebro que tem inúmeras sinapses acontecendo ao mesmo tempo, uma velocidade de processamento cerebral tão grande, a ponto daquele indivíduo deletar aquela informação do ambiente, que era simplesmente pegar essa cadeira e colocar aqui, a conta que o cérebro faz é o seguinte: foda-se a cadeira, eu não vou mexer nela, pra quê? Eu tô pensando em tanta coisa, deixa essa cadeira pra lá. Pra que eu vou arrumar minha cama? Pois se de noite eu vou deitar de novo, não tem lógica, deixa essa cama aí. Não é desse jeito? É igual. Então, perfeito. Olha só esse exemplo. Em um ambiente, o indivíduo consegue se adaptar bem, em outro, ele não consegue. Ah, mas aí você vai ver indivíduos que ele, em 2 ou mais ambientes, ele não consegue fazer as coisas. O que esse indivíduo tem? Tem o TDAH? Tem um funcionamento ali cerebral que a gente pode colocar dentro de uma classe? Sim, tem. Mas se a gente acreditar que isso não seja modulado, a gente está acreditando em intervenção? Nós não estamos. É difícil a intervenção para um paciente que tem um componente cerebral alterado e modificado? É sim, é muito difícil, mas é possível, sim. E se eu acreditar que não é possível, aí a gente está jogando fora todos os nossos estudos. Por quê? O que esse indivíduo vai fazer é uma conta, e essa conta, estou falando aqui do TDAH específico, é uma conta mesmo de padaria. Esse comportamento é reforçado para mim? Esse comportamento alinha a minha tríade de operação estabelecedora? Então, eu falei a tríade, só para vocês não confundirem, falei a tríade filogenética, sobrevivência, adaptação e economia de energia, e falar a tríade para vocês, que é a tríade das operações estabelecedoras, que é a tríade da motivação, entre aspas, né? Que é o quê? Novidade, desafio e reforço. No TDAH é muito claro. A novidade precisa ter. Se não tiver novidade, para quê? Porque a magnitude do reforço é mais alta na novidade. Porque é novo, né, gente? Precisa nem explicar. E o desafio? Também é a mesma coisa. Eu não sei isso, agora eu quero saber. Eu preciso dessa informação. Para quê? Porque eu quero. Ué, eu vou me desafiar a aprender, eu dar um passo que eu não sei, e eu vou preocupar com a toalha molhada em cima da cama? Não. Eu estou no meio de um desafio. Eu estou no meio de uma novidade, eu estou sendo reforçado, por isso que eu estou aprendendo. O reforço aí, nesse caso, não é recompensa no TDAH. É satisfação por ter resultado com a novidade e o desafio. Aí ele tá lá, ele vai lembrar que ele pegou e largou o prato com comida em cima da cama, que ele dorme. Não, não vai lembrar. É assim. Se no trabalho, por exemplo, está lá no trabalho, tem novidade, tem desafio, tem reforço, ele está crescendo, ele consegue fazer mais conexões funcionais para aquele lugar. É isso que a gente vê em classes de comportamento. Eu estou desconsiderando o transtorno? Não. Mas eu estou colocando muito claro que há o transtorno, há a competência cerebral, mas há também comportamentos envolvidos nisso daí, comportamentos que foram reforçados ao longo do tempo. Beleza? Tanto é que existe remédio para isso, né? Se eu falar que o TDAH não existe, eu estou mentindo, porque existe uma parte do cérebro que não funciona como deveria funcionar. Existe sim, por isso existe remédio. Agora, eu dizer que não tem comportamentos que a gente não pode mudar só porque tem TDAH, está equivocado. A gente pode promover
qualidade de vida para aquele indivíduo, ok? Bora lá. Tô no tempo. Os substratos fisiológicos e a fisiologia como causa. Esse aqui é um erro. Olha, gente, para que eu corra, eu preciso ter perna. Mas ter perna não explica o motivo pelo qual eu corro. É mais ou menos assim que a gente deve entender a fisiologia. Não é porque você tem perna que você corre. Você corre porque você tem perna. A fisiologia está lá. Nós temos toda a nossa fisiologia a nosso favor. Ela trabalha com a gente, mas ela não explica exatamente tudo. Nós temos uma integração do corpo, quando a gente fala de comportamento complexo, nós temos uma integração do corpo em um nível muito grande. Contar meu testemunho para vocês, né? Acho que foi outubro, novembro do ano passado. Gente, eu acordo religiosamente 4h30 da manhã, sem problema nenhum, vou para a academia esse horário, volto, faço café. De manhã eu sou a pessoa insuportável que eu estou bem e adoro a parte da manhã, porque 9 horas da manhã eu já fiz 1 milhão de coisas, estou extremamente elétrico. E aí eu comecei a ficar muito mal de manhã, comecei a faltar na academia, quando eu vi já estava 1 semana, 2 semanas sem academia, comecei a me sentir mal, tudo que eu comia me fazia mal. E eu parei e falei, cara, eu tô com depressão, e são todos os sintomas de depressão. É exatamente uma depressão. Como que eu vou resolver isso? Pô, beleza, nada melhorava. Quando eu fui fazer meus exames de sangue, eu estava com vitamina D baixa, vitamina A baixa, vitamina do complexo B baixa, né? Ferritina lá embaixo, quase anemia. E por que que todas essas coisas que são vitaminas, ou seja, é uma parte fisiológica, influenciou em um comportamento? Porque você também verá isso aqui na depressão. Você também verá isso aqui na depressão. Porque temos um problema nos receptores. E aí o que que aconteceu? Fui procurar a médica certa descobriu o que que era. Quando eu comecei a fazer as reposições, o que que aconteceu? Nossa, fiquei ótimo de novo. Quem já fez reposição de ferro sabe o que eu tô falando, a ferritina. Você toma a primeira reposição, você sai de lá, tipo assim, né? Parecendo um deus do metal. É massa. Foi. Outra coisa que você falou, que tem muito paciente que chega, esse paciente fala, eu acho que eu tô com depressão, e na verdade é só isso. Então, é importante pedir exame pro paciente, né? Isso. Vários pacientes que estavam com a retina lá embaixo, ou com idoso, e quando toma melhor, fala, eu curei, não é depressão. É exatamente, a fisiologia ela está lá. E isso é muito complexo. Por quê, gente? Porque assim, ó, se você tem um paciente que ele tá ferro, vitamina B12 baixa, principalmente em homens, e outros componentes, qual vai ser sua eficiência clínica? Muito baixa. Porque esse paciente ele não consegue ser um paciente que responde ao processo terapêutico. Se você está sentindo dor, seu paciente está com dor, não trabalhou a aceitação para a dor ainda, você acha que a resposta dele clínica vai ser boa? Não vai ser boa, ele está sentindo dor, ele está incomodado. Fisiologicamente, ele não tem competências estruturais para isso. A estrutura que a gente chama são essas bases fisiológicas e biológicas do indivíduo. O indivíduo precisa estar bem. Até para ir para a terapia, já que ele não está bem para lidar com as contingências da vida dele, a parte fisiológica, a parte biológica, a gente tem que se assegurar que esse paciente ele está em um tratamento ou está percebendo o que está ocorrendo ali com ele, né? Só para terminar meu testemunho, aí eu fui diagnosticado com SIBO, que nem eu sabia o que era isso, que é uma proliferação de alguns micro-organismos. Elas crescem mais do que as outras da nossa microbiota intestinal e elas saem do intestino grosso e vão para o intestino delgado. Então eu estava acabando com a minha vida porque elas começam a matar as outras microbiotas que são boas. Então eu não estava mais processando muita coisa, muito inchado, retendo líquido, um monte de coisa assim. O tratamento foi com antibiótico e tal, alimentação, dieta e tudo voltou a se regularizar, inclusive meu humor, né? Então, o que a gente observa aqui? A explicação estrutural também é incompleta. Não é só a estrutura é só uma base.
A cognitiva é importantíssima. E áreas lesionadas no encéfalo não determinam por si só como os comportamentos ocorrem. Lá no início, a gente, no tempo de Lúria e tudo mais, a gente tinha não era nem neuropsicologia, nem neurociência naquele tempo, o nome ainda não era esse, mas algo localizacionista. O que é algo localizacionista? Acreditava-se assim, olha, tal região é responsável por isso, tal região é responsável por isso, tal é responsável por isso. Pronto. Apenas essas regiões são responsáveis por determinados comportamentos que o indivíduo emite. Perdeu essa região, o que acontece? O indivíduo fica realmente com uma limitação comportamental muito difícil de fazer, uma readaptação. Hoje a gente entende que, claro, nós temos algumas áreas no encéfalo que são muito mais excitáveis para determinados comportamentos, mas isso não quer dizer que ela seja a única área importante para aquele comportamento. Explico melhor. Nós temos uma excitação muito grande no nosso córtex parental, na parte esquerda, em uma região que se chama área de Broca, porque foi ele que descobriu essa região, que ela é responsável pela nossa fala, pela nossa compreensão linguística. Ok, uma lesão na área de Broca vai impedir o indivíduo de entender completamente? Depende da lesão, claro, depende da lesão. Mas uma adaptação é possível sim, porque o cérebro ele é mais excitado, nesse exemplo que eu estou dando, nessa área de Broca, mas outras áreas correspondentes também têm excitações menores do que a área específica de Broca. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente tem uma lesão estrutural, que a gente perde a terminação de comunicação com outras áreas, um acidente, por exemplo, em que o indivíduo perde parte do encéfalo, ou lesiona muito gravemente certa parte do encéfalo, realmente a gente tem comunicações muito mais difíceis de serem adaptadas. Mas o indivíduo perde a adaptação? Não perde a adaptação. Mais uma vez, mas ele lesionou isso, ele agora não fala mais, ele está mudo, ele perdeu a fala. Mas isso quer dizer que ele perdeu a compreensão? Não, ele não perdeu a compreensão, ele continua compreendendo. Mas perdeu a fala e a compreensão. Ok, então a interpretação, como é que tá? A gente vai averiguando que tem áreas correspondentes no encéfalo a algo específico. Bora lá. Não devemos negar a importância do sistema nervoso central, obviamente, mas questionar a validade, a utilidade de se usar construtos cerebrais como causas finais do comportamento humano. Porque isso é um retorno ao quê, gente? É um retorno ao mentalismo. Por que mentalismo? Olha essa palavra aparecendo de novo. Eu nem gosto tanto dela, mas vocês vão ouvir amanhã com Débora Friso, com certeza. Por quê? Porque quando a gente atribui a essas coisas o sistema nervoso central, a gente está falando o seguinte, a gente está substituindo o termo mente ou vontade por sinapses, redes neurais, essas coisas assim do tipo. Isso explica o quê? Não explica, complica. Por quê? Porque, é seu cérebro que funciona assim, ok, agora o que eu vou fazer para meu cérebro funcionar de outro jeito? É como se a gente estivesse consertando um Peugeot 206, né? Parece que nunca vai dar certo, não funciona, não conserta. Então é isso. E a análise fica incompleta quando a gente atribui dessa forma. Por quê? Porque a gente acaba, mais uma vez, colocando uma explicação onde a gente não pode modificar. Porque como que eu vou modificar o cérebro desse indivíduo? Bora lá. O problema também do ciclo vicioso, que é justamente isso aqui que o João falou, por exemplo, dizer que alguém é corajoso porque tem um circuito neural da coragem. Isso adiciona que informação? Nenhuma informação. A verdadeira explicação está nas contingências ambientais que tornaram esse indivíduo, corajoso, digamos assim. E aí, causalidade remota também não funcional, que é a explicação baseada em estruturas cerebrais que também não explica nada. O foco está em como o ambiente influencia o comportamento e não em como o cérebro executa o comportamento. Gente, isso aqui é muito importante, ó. O foco é como o ambiente influencia e não necessariamente como o cérebro executa. Como o cérebro executa, se você entender, vai ser uma satisfação pessoal sua de descobrir uma coisa nova. Mas vai trazer o que de melhora para o paciente? Aplicabilidade? Muito pouca. Nada.
O que vai funcionar é se você conseguir explicar para o paciente as interações dele com o ambiente. Isso sim vai trazer melhoria de qualidade de vida para ele, né? Oi? O cientista ia pirar com essa sua última afirmação. É mesmo, né? Pois é. Eles falam que eles são os psicólogos do futuro, né? Que não vai precisar de psicólogo mais não, que é só entender como é que o cérebro funciona. Pois é, né? Mas entende como o cérebro funciona, beleza, e aí? Vai fazer o que com essa informação? Se a gente não modificar comportamento. Foco no controle ambiental. Aí sim foi o que eu falei para vocês do controle das variáveis. As explicações neurofisiológicas não oferecem uma base sólida para a prática clínica e educacional, pois não permitem o controle ou a mudança das variáveis que determinam o comportamento. Ponto final. Isso daqui é algo extremamente sério. A interação, gente, a palavra é interação. Tá tudo tranquilo para vocês até agora? Tá de boa? Eu liguei aqui no 2.0 e tô indo, né? Enquanto a neurociência investiga o que acontece dentro do organismo, a análise do comportamento se concentra na relação entre o organismo e o ambiente, e a convergência está relacionada a como o organismo aprende e se comporta após novas aprendizagens. Chamamos isso de quê? Padrões de resposta. E o padrão de resposta, sim, causa a modificação do cérebro. É aquele exemplo da folha do papel que eu já dei para vocês, né? Por exemplo, deixa eu pegar esse aqui, é só o negócio da internet. Pera aí. Pronto. Resolveu. Se eu tenho essa folha de papel aqui, ela tá exatamente desse jeito. Já dei esse exemplo para alguns já sabem. A folha de papel tá desse jeito. Quando há uma aprendizagem de um comportamento e há uma generalização, ou seja, que é o que o indivíduo faz com esse comportamento, a gente cria uma modificação na comunicação desses neurônios. Aqui agora, aquela folha de papel que estava daquele jeito, generalizou, aconteceu isso daqui, ó. Como, o que o indivíduo faz depois de novas aprendizagens, ele modificou. E aí, o que acontece? Se esse indivíduo parar de usar esses comportamentos na nova aprendizagem, aí pode ser que aquele cérebro, aquelas conexões neuronais, elas voltam para algo igual estava antes ou parecido com o que estava antes? Parecido com o que estava antes. Porque houve uma aprendizagem. A consolidação dessa aprendizagem depende da generalização, do que o indivíduo faz com essa nova aprendizagem. Depois que ele generalizou, mesmo que ele deixe de praticar aquele comportamento, a gente tem vias estruturadas ali. Olha como o papel está cheio de ranhuras. Ele vai, é só apertar com a ponta dos dedos, ele vai voltando para aquela forma, pelo menos pelas ranhuras que ele já tem. Já ouviram falar isso, por exemplo, num indivíduo que fica sem treinar há vários anos, volta para a academia e fala que tem memória muscular. Por quê? Porque houve uma modificação em estruturas para que o músculo respondesse mais rápido. Para a gente, o que importa é o que o indivíduo faz com a nova aprendizagem. Isso é muito importante. Ah, mas ele não está fazendo nada, então a gente precisa produzir novas aprendizagens. O sistema nervoso central não é a causa, mas uma condição para que algo aconteça como está acontecendo. Entenderam aí? Quando a gente pensa que o sistema nervoso central não é a causa, a gente começa a entender que o sistema nervoso central é muito importante. Mas não é ele que está causando um comportamento. A condição para que o comportamento aconteça é o que a gente deve focar. Se o remédio psiquiátrico curaria o transtorno. Curaria o transtorno, perfeito. Se fosse só aliar o sistema nervoso central, a causa, tem TDAH, toma aqui, você está curado. Por que não cura? Então, acontece que eventos aprendidos podem ser estímulos discriminativos para comportamentos. Você aprendeu uma coisa, gente. Aí vem a coisa ali do pensamento, né? Ah, o pensamento, pô, tem aquela música lá, né? O pensamento dói por dentro. Quem era? Zé de Camargo e Luciano, né? Oxi, pensamento dói. Pô, você não escuta rádio, velho? Pelo amor de Deus. Isso é da década de 80, você lembra, mano? Aí, tá vendo? O que acontece? Nosso organismo... José Augusto, agora aguenta coração, né? É isso aí, José Augusto. Bom, eu já cantei no karaokê, José Augusto. Hoje tem karaokê, João? Ainda
Tem não, né? Exemplo. Se você teve medo de cachorro, foi mordido por um pitbull e ele arrancou a batata de sua perna e você levou 75 pontos. Você tem medo do cachorro. Aí você está deitado lá. E de repente, o que acontece? Você começa a pensar no cachorro. Pensar em um cachorro, ouvir um cachorro latindo na rua. Foi o seu pensamento agora que eliciou essa resposta ou foi uma experiência ambiental que eliciou essa resposta? A experiência ambiental eliciou essa resposta. Ah, mas o pensamento vai fazer com que o indivíduo tenha isso? O que é um pensamento? O nosso sistema nervoso central, ele guarda informações, principalmente por causa daquelas 3 premissas lá que eu falei, filogenética, né? Instinto de sobrevivência. Se você passou uma situação que foi tão aversiva para você, você acha que seu organismo não vai aprender a te estimular para enfrentar ou para fugir? É óbvio que vai. Às vezes a gente só precisa ter experiência com um evento aversivo uma única vez, para daí em diante toda a nossa estrutura começar a responder mesmo na ausência daquele estímulo. E isso é muito comum. Então, precisou, para ter um pensamento, precisou ter inicialmente um contato com a experiência. Você já sentiu o frio de Yakutia, que é a cidade lá da Rússia que faz menos 71 graus? Você assiste esses vídeos? É massa, como é a vida, Renato que me ensinou. Você já sentiu aquele frio? Quem já foi lá em Yakutia sentir esse frio? Ninguém nunca foi. Você vai associar a esse frio de menos 71 com algo que você conhece, que é o frio ali de Jequié, 83 na sombra, né? Então, você não vai ter um elemento cognitivo de associação. Existem coisas que são incognoscíveis para a gente. A gente não consegue imaginar como é o frio de menos 70. Então, a gente vai comparar com coisas que está muito próximo da nossa memória. Isso é um modo de padrão de economia de energia e de sobrevivência. E nós fazemos isso o tempo todo. Um pensamento que dispara uma tecnologia, digamos assim, fisiológica e biológica, ele está agindo com uma função de sobrevivência. Um ataque de pânico, aí, me corrija se eu estiver errado, é um incentivo do corpo para uma sobrevivência, porque ele está se sentindo em perigo por algum motivo. E aquele motivo talvez não foi experienciado de fato, não teve a experiência em contato direto, mas ele foi culminado em uma série de confabulações de vários eventos aversivos. Entendeu, Lu? E quando tem o ato, tipo, financeiramente ele vivenciou uma situação, mas é um medo de que algo aconteça, mas nada aconteceu. Só que o ataque de pânico é causado por esse medo, por um medo excessivo. Mesmo que a pessoa não vivenciou nada daquilo. Uhum. Ela está com medo de vivenciar. Isso. Aí o que acontece? Deitado na cama. Ela conhece, por exemplo, coisas ruins, certo? Mesmo que ela não teve contato com aquilo. Mas vamos supor, ela assistiu um filme de terror que tinha uma cena muito forte. Ela sabe ou tenta imaginar o que é algo muito aversivo. E isso daí, essa imaginação, esse pensamento, essa confabulação, claro que ela vai ter fator fisiológico envolvido. Esse medo que a gente está falando aqui agora. E aí o corpo vai reagir como um instinto de sobrevivência. Um medo aprendido, né? Um medo aprendido. Sociedade social. Perfeito. Nunca teve nenhum evento, mas os pais ensinaram que aquele contato era perigoso, Uhum. pessoas estranhas, ela falar em público. Uhum. Eu vejo muito isso na... Sim. Bora lá. O que controla o comportamento está muito além de componentes cerebrais. A pergunta seria, por que o organismo seleciona tais, certo? Por que o organismo seleciona tais comportamentos? Como ele seleciona comportamentos? Essa é a pergunta. Por que essas respostas, por que esses comportamentos são selecionados? Qual é a função desse comportamento que está sendo selecionado? Aí ele faz isso por quê? Quais foram os contatos antecedentes dele? Nunca interno, externo. O que ele entrou em contato? E agora, por que ele selecionou isso?
Quais são as consequências que ele teve ao longo da vida selecionando esses comportamentos? Se não tiver interação organismo e ambiente, os componentes seriam selecionados da mesma forma? E aí tem aquela coisa, né? Aqui a imagem ficou um pouco distorcida, mas Kaspar Haus, que não teve interação com o ambiente. Inclusive, esse filme tá no YouTube, tá? Gratuito lá, que é o Enigma de Kaspar Haus, bem bacana. Ele não teve interação, ele não teve contato. Como que funcionou a seleção comportamental desse indivíduo? Completamente diferente de outros indivíduos. Completamente diferente. Então, o que Kaspar fazia? Ele tinha padrões comportamentais diferentes, ele selecionava diferente. Só para contextualizar, Kaspar ele foi um filho de um relacionamento fora do casamento, e naquele tempo isso era cadeia, né, lá na Alemanha, e aí a mulher colocou ele na porta do marido, do homem casado que engravidou ela. Ele pegou Kaspar e colocou em um quarto, uma cela, né, fechada de cavalo, e Kaspar ficou lá até por volta dos seus 15, 16 anos, sem conhecer indivíduos, sem interagir com indivíduos, sem conversar. A única coisa que ele tinha era um cavalo de madeira e ele só aprendeu o nome de cavalo em alemão e era só isso que ele fazia. Quando ele saiu dali, aos 15, 16 anos de idade, tudo aquilo era extremamente novo para ele. Será que esse indivíduo seleciona comportamentos do mesmo jeito que a gente seleciona? Não. Porque ele vai perder principalmente uma coisa que os nossos neurônios têm chamado de quê? Espelhamento. Esse contato social é determinante para que a gente selecione comportamento também. Não é assim? Às vezes você vê um filho fazendo exatamente a coisa do jeitinho que o pai faz, sem ser necessariamente ensinado, ele só repete. Por quê? Pelo espelhamento que ele já aprendeu. Deixa eu ir adiantando aqui. Então, isso aqui eu já falei, que é sobre Kaspar. Devemos considerar algumas informações, devemos considerar que algumas informações que não são causa, mas estão relacionadas. Modificação genética também, e aqui também um fato importante, se acreditarmos que a estrutura do sistema nervoso é arbitrariamente responsável por comportamentos, qual seria a função das intervenções? Não teria, era só tomar remédio que estava tudo bem, né? As intervenções visam modificação do ambiente, que eu falei, né? Daí então o organismo vai buscar adaptação. Se o organismo muda, a relação organismo-ambiente também muda. Se o organismo muda, a gente tem uma mudança de como esse indivíduo lida com o ambiente. Hoje, a maioria, boa parte dos nossos pacientes, principalmente os mais jovens, espero que o ambiente esteja favorável para eles. Tem que estar tudo lindo e tudo perfeito. Mas é esse indivíduo que precisa mudar para que essas interações sejam interações mais satisfatórias, porque a vida é dura. A vida é você na pipoca do Carnaval de Salvador, na pipoca de Igor Canário. A vida é isso. É, né, dura. Na corda é pior, né? Meu Deus do céu. Mas então, como poderemos compreender sem inferências o transtorno mental? O manual cita a topografia, então isso é muito importante vocês entenderem o que é topografia e função. O que está lá descrito no manual é a topografia. Agora, o porquê que esse indivíduo faz isso é o que a gente tem que descobrir, o porquê que ele faz. Se o que explica essa análise funcional, o que melhor explica essa análise funcional está dentro de uma percepção topográfica de um transtorno mental, aquele transtorno mental é o que melhor explica a relação desse indivíduo com o ambiente dele. É assim que funciona. O contrário é verdadeiro ou falso? Falso, porque não é a topografia que explica necessariamente um transtorno, mas sim a interação desse indivíduo com o transtorno. Se estamos lidando com comportamentos observáveis, há de se direcionar ao comportamento específico passível de modificação. Nós não criamos uma intervenção para um indivíduo como um todo. Nós vamos criar intervenções pontuais para comportamentos pontuais. Esse é o foco da intervenção para modificação, para treino de habilidades. Você vai olhar, o indivíduo faz isso no ambiente, a função é essa, a gente vai modificar
e tratar esse comportamento. Generalizando, a gente resolve um problema. Agora vamos para outro, depois vamos para outro, depois vamos para outro. Não necessariamente uma estrutura para modificar todo e qualquer comportamento do indivíduo. Vou passar, porque muitas coisas aqui eu já falei. Só essa coisa aqui para a gente entender. A cognição não é entendida como um conjunto de processos mentais internos que causam o comportamento. De novo, a cognição não é entendida como um conjunto de processos mentais internos que causam o comportamento. Em vez disso, pensar, lembrar, resolver problemas, tomar decisões, que é o que a gente chama de funcionamento executivo, são compreendidos como comportamentos complexos sujeitos às mesmas leis que governam os comportamentos públicos observáveis. Isso quer dizer o quê? A forma que você pensa depende das suas interações ambientais. Está sob controle. Como que você lembra das coisas? Está sob controle. Como que você resolve problema? Está sob controle. É tão assim, gente, que quando o indivíduo começa, por exemplo, a perder a memória, ele tem um agravo na interação dele ambiental. Não é assim? Vocês já viram aqui, os mais antigos aí de terapia, um indivíduo que começa a perder a memória sem ele também modificar o humor? Não. O humor está extremamente ligado. Esse indivíduo ele começa a entrar em um quadro depressivo, às vezes mais irritado. Quer ver isso aqui, ó? Alzheimer, né? A demência em si, o Parkinson. Exatamente. Exatamente. Primeiro a gente começa a ver essa relação aqui, ó. O pensar, o lembrar, o recordar. E esse indivíduo começa a entrar em um processo de depressão. E aí ele começa a mudar a interação dele ambiental por uma doença estruturada. Então, eventos privados não são a causa de comportamentos públicos, tanto o comportamento privado quanto o comportamento público são produtos de uma história de interação com o ambiente. Terminou, né? Eu acho que sim, já está quase. Em uma análise fundamentada a respeito da coleta e integração de dados, devemos focar nas seguintes questões, e aqui são as questões. A gente deve focar em quê? Comportamentos maladaptativos, disruptivos e problemáticos. Isso aqui é o foco. A gente foca aqui. É esse comportamento que é o foco da interação. Bora mudar para ver se melhora? Ah, ele continua tendo TDAH, porque não tem remédio para o TDAH. Não tem uma cura. Mas você conseguiu resolver isso aqui para o paciente? Conseguiu resolver isso aqui? Ele conseguiu generalizar? Você produziu melhora na qualidade de vida desse paciente. Falta de repertório comportamental, às vezes é só isso, gente. Às vezes a pessoa nunca enfrentou. É mais ou menos isso, é uma falta de repertório, a pessoa não interage com o indivíduo, não interage, não se expõe socialmente, nada disso acontece na infância. Na fase adulta, vai querer que o indivíduo já fique adulto, agora você a pessoa mais comunicativa do mundo. Não, apenas é só falta de repertório. E o papel das contingências de reforçamento. Aqui, na verdade, acho que esse é a penúltima tela. Esse papel das contingências de reforçamento. O que acontece nas contingências de reforçamento? O foco principal é na função do comportamento. Por que ele existe? Por que esse comportamento está aí? Fulano faz isso? E isso é muito importante a gente ensinar para os pacientes da gente. Às vezes, o paciente se liberta de alguém que ele tem ranço, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas sabe aquela pessoa que é igual de pirona, que você engole para não ter dor de cabeça, né? Às vezes você tem, todo mundo tem uma pessoa assim na vida, né? Mas, às vezes, vixe, Luiz, é assim, é? Então, às vezes a gente vê determinadas condições e é muito mais fácil você ensinar para o seu paciente, você mesmo lidar assim, olha, Andrés, ele é assim, é o jeito dele, é o jeito que ele selecionou os comportamentos dele, pronto, acabou, ele vive com os comportamentos dele, eu vivo com o meu e tá tudo ok. Eu convivo com ele se eu quiser. Entendeu como é que funciona aí? Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a contingências de reforçamento diferentes e mesmo que nós estejamos no mesmo ambiente, as contingências, que é a forma que a gente interage, será diferente para cada indivíduo. Pronto, e aqui uma frase de Reis, que à medida que os seres humanos se voltam cada vez mais para o seu interior, a vida começa a parecer mais um problema a ser resolvido do que um problema a ser plenamente vivenciado. Ou seja, resumindo, cuide da sua vida.
que é melhor do que você cuidar da vida dos outros. Você ensinar o paciente a cuidar da vida dele é uma libertação, porque aí ele vai começar a entender quais são os comportamentos disruptivos, disfuncionais, maladaptativos, e ele mesmo vai começar a criar estratégias para mudar. E aí a gente começa a mudar as coisas. Então, gente, era isso aí que eu tinha separado para vocês. Eu sei que foi muito conteúdo, foi denso, cansaram, suaram, né? Mas pau na máquina. Obrigado, gente.